Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Vocês também, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, tão bom, que nós nos surpreendemos com a bondade e a maravilha dele. Amém, queridos? Deus colocou esse tema, não ergue muito, senão vai microfonar aqui. Deus colocou esse tema no meu coração para a gente finalizar essa campanha, que é compromisso. E falar sobre esse tema, atualmente, não é muito fácil, porque a palavra compromisso, ela não tem uma boa interpretação no conceito da maioria das pessoas. As pessoas têm uma ideia de compromisso muito mais fundamentada em envolvimento do que compromisso propriamente falando. Eu acredito que o pós-modernismo que nós estamos vivendo, secularismo, socialismo, capitalismo e todo esse ismo mais que nós temos vivenciado nesses dias, tem feito com que o conceito de compromisso seja literalmente diminuído na sua proporção. Antigamente, quando alguém se comprometia com alguma coisa, podia se confiar naquilo ou naquele, porque a pessoa literalmente estava enganjada naquilo a que ela se comprometia. Mas hoje, compromisso é muito volúvel, muito relapso. Compromisso hoje é uma coisa muito superficial. Mas quando nós falamos sobre compromisso bíblico, nós precisamos entender que o conceito é diferente. Deveria ser. Mas aí quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dele com esse conceito de compromisso superficial, desse compromisso relapso. E isso é o que literalmente compromete muito da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Então eu queria fazer você pensar um pouquinho sobre compromisso. Eu queria levar você a essa reflexão. Eu pretendo ser breve. Toda vez que eu falo isso, fica mais difícil, né? Mas eu pretendo ser breve. Mas não deixar de ser objetivo. E pode ser que em algum momento vai pesar um pouco, porque não dá para falar sem compromisso, sem peso. Compromisso literalmente tem peso. Não existe comprometimento, como eu falei, de forma superficial, de forma leve. Ou você está comprometido, ou você não está comprometido. Vamos pensar assim, só rapidamente para dar um gancho. Deus se comprometeu com a humanidade. Isso a gente vê desde a criação. Deus não cria o homem por acaso, não foi assim um devaneio de Deus, um momento que Deus simplesmente estava ali feliz e criou. Não. Deus, quando criou a humanidade, ele literalmente tinha um propósito para a humanidade. E ele, quando cria a humanidade, ele cria comprometido com a sua criação. Ele estava comprometido com a sua criação. A questão é que a criação, ela desandou. Quando Deus deu à criação a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, fazendo uso do livre-arbítrio, a humanidade desandou. E isso não fez com que Deus voltasse as costas para a humanidade. Muito embora, se ele o fizesse, quem poderia exigir dele alguma coisa? Quem poderia cobrar dele alguma coisa? Ele não virou as costas para a humanidade, muito pelo contrário.
comprometido com ela, ele cria, estabelece um plano de resgate, um plano de salvação. E aí o interessante é que nesse plano de salvação, todo o peso, toda a responsabilidade, ele traz sobre ele. O homem foi quem cometeu o erro, o homem foi quem falhou, o homem foi quem se afastou de Deus, desobedeceu a Deus. Logo, o peso de uma restauração deveria estar sobre o homem. Deus poderia colocar o peso sobre o homem. Na verdade, a gente até entende que havia uma sentença, a sentença da morte. Mas a questão é, embora o homem estivesse sujeito à morte, Deus decide pagar o preço. Isso é compromisso, isso é comprometimento. É quando você não apenas está passando por uma causa, mas está literalmente envolvido nessa causa. Eu acho que envolvido não seria a palavra certa. É quando você literalmente faz parte dessa causa. Aí eu diria assim, para que Deus pudesse salvar a humanidade, ele decide pagar um preço, e não foi um preço pequeno, um preço baixo, não foi barato o custo, foi um preço muito alto. Isso é comprometimento, isso é compromisso. Então eu quero falar algo, eu fiz aqui algumas anotações sobre a definição de compromisso, e diz assim essa definição que eu peguei aqui. Na Bíblia, compromisso significa dedicação total a Deus, cumprir promessas e votos, honrar a palavra dada e seguir Jesus radicalmente, envolvendo entrega pessoal, lealdade e obediência à sua palavra, refletindo a fidelidade de Deus em nossas vidas e relacionamentos, não sendo algo opcional, mas uma entrega de corpo e alma. Olha que interessante isso. A palavra compromisso, ela deriva de uma palavra, ou melhor, ela é derivada da palavra promessa. A palavra compromisso deriva da palavra promessa, ou seja, compromisso é o mesmo que compromessa. É uma dedicação, uma decisão que não pode ser revogada. Compromisso é o mesmo que promessa ou comprometimento. Quando nós assumimos um compromisso, nós literalmente assumimos algo que nós não podemos retroceder aquilo. Quando assumimos um compromisso, é até que, se você tem um compromisso, vamos pensar assim, eu tenho um compromisso de sanar uma dívida. Até que essa dívida esteja sanada, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Se você volta atrás, você quebra o seu compromisso. Você falha no seu envolvimento, você falha naquilo a que você se comprometeu. Isso pensando apenas numa questão financeira, mas compromisso é algo que precisa existir na nossa vida em tudo o que nós vamos fazer, em todas as áreas que nós vivenciamos, seja na área profissional, seja você um patrão, um empregado, você tem um compromisso. Se patrão, um compromisso com o seu empregado. Se empregado, um compromisso com o seu patrão. Compromisso na área social, onde nós nos relacionamos socialmente falando. Nós temos compromisso uns com os outros. Família, temos compromisso na família. Irmãos, irmãs, pais, filhos, maridos, esposas. Existe compromisso. E é interessante que um compromisso familiar, ele não tem um ponto ou um tempo de validade. A única coisa que pode anular um compromisso familiar é a morte de uma pessoa, de um dos familiares. É a única coisa que anula. Eu só deixo de ser filho quando eu morrer.
Enquanto eu viver, eu sou filho. Mas os meus pais, de repente alguém pode pensar, mas os meus pais já morreram. Isso não anula a sua filiação. Você continuará sendo filho mesmo não tendo pais. Ainda que um filho órfão, mas ainda será filho. A única coisa que anula o nosso compromisso dentro da família é a morte. Por isso que num casamento, que é o que consolida uma família, é até que a morte os separe. É isso que põe fim no relacionamento de família. Por quê? Porque é um compromisso, e como eu disse, é uma entrega total. Não pode haver um retrocesso no compromisso. Quando Deus se comprometeu com a humanidade, ele não retrocedeu. Ele não voltou atrás. Ainda que o prejuízo ficasse com ele, ele literalmente abraçou o prejuízo por causa do comprometimento dele. E eu particularmente penso que ele é o nosso modelo. E quando nós nos envolvemos com Deus, porque a vida com Deus também é um compromisso, ou não? Quantos estão comprometidos com Deus? Presta atenção no que você está falando. Quantos não estão comprometidos com Deus? Pastor, eu não estou comprometido com Deus e nem quero me comprometer com Ele. Isso significa que todos aqui estão comprometidos com Deus. Aí a gente precisa pensar um pouco sobre o nosso comprometimento com Ele, o nível do nosso comprometimento com Ele. Porque o compromisso tem níveis. E quando ele baixa daquilo que é o aceitável, ele se torna inaceitável. Porque ou você está comprometido ou você está envolvido. Você vai entender um pouco sobre isso mais no finalzinho na minha pregação. Ou você está comprometido ou você está envolvido. Eu diria que existem alguns aspectos do compromisso bíblico. Primeiro aspecto que nós podemos falar é o aspecto do seguir a Jesus. Ou você está comprometido com o ato de seguir a Jesus, ou você não está comprometido. Eu queria pegar um versículo que está em Lucas 14, 26, eu vou simplificar a vida de vocês. Eu vou colocar todos os versículos no telão, eu pedi para a Camille fazer isso para mim, e ela vai colocar ali. Seguir a Jesus é o compromisso principal, e esse compromisso ele exige renúncia, e ele exige que carreguemos a nossa própria cruz. Se você pegar aí esse versículo aí, 26 diz assim: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Volta para o 26. É muito profundo, é muito forte essa afirmação de Jesus. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmão e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que nós não devemos amar essas pessoas. Pai, mãe, mulher, marido, irmão, irmã, filho, filha. Ele não está dizendo que nós não devemos amar, muito pelo contrário. Eu particularmente consigo entender que essas pessoas são termômetros para medir o amor que nós temos por ele. Porque, vamos pensar assim, o que é que você é capaz de fazer? Vamos começar lá, pelo pai e pela mãe. O que é que você é capaz de fazer pelo pai e pela mãe? Vamos pensar assim, o que é capaz de fazer pela esposa? Mas aqui a gente pode também colocar o que a esposa é capaz de fazer pelo marido. O que os pais são capazes de fazer pelos filhos? Um irmão fazer por um irmão, por uma irmã. Aí tem um outro agravante.
O que é que você é capaz de fazer por si mesmo? Se tudo o que você é capaz de fazer por essas pessoas e por si mesmo, e não é capaz de fazer por Deus, ele diz, você não deve me chamar de Senhor, você não pode ser meu discípulo. Porque para ser discípulo de Jesus, nós precisamos estar comprometidos com Ele. E nesse compromisso, implica em amá-lo acima de todas estas coisas. E aí, se a gente parar para pensar, eu fico pensando assim, refleti bastante essa tarde sobre isso, e fiquei pensando assim, puxa vida, eu tenho muita disposição de fazer muitas coisas pela minha esposa, pelo meu filho, eu tenho muita disposição de fazer. Qualquer necessidade que de repente apareça e tiver no meu alcance, eu vou me desdobrar, eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito, eu vou fazer dentro daquilo que eu posso e às vezes até um pouco além do que eu posso. Por quê? Porque é o meu comprometimento, é o amor que eu tenho por essas pessoas. Mas daí eu fiquei pensando assim, porque Jesus deu aquela leve pegadinha na orelha. Se você é capaz de fazer tudo isso por eles, o que você é capaz de fazer por mim? Por eles você é capaz de fazer. E foi listando algumas coisas na minha mente. E cada coisa que ele listava na minha mente sobre o que eu era capaz de fazer por eles, pergunta que ele estava fazendo para mim, em seguida ele dizia, é capaz de fazer por mim também? Porque às vezes o nosso comprometimento com Jesus não excede o compromisso que nós temos com essas pessoas que nos cercam na nossa vida. O compromisso que nós temos com Deus não vai além do compromisso que nós temos com essas pessoas. Agora, vamos ser um pouco mais radical, porque eu sei que você pode fazer muitas coisas pelas pessoas que estão ao seu redor, que têm um grau de familiaridade. Eu sei que você é capaz de fazer talvez muito mais por si próprio. Porque é mais ou menos assim, quando a minha esposa adoece, me dói intimamente, mas a dor que ela sente, eu não consigo sentir. Quando meu filho adoece, me dói intimamente, mas a dor que está no corpo dele, na pele dele, eu não consigo sentir. Agora, quando eu adoeço, é diferente. Porque a dor está literalmente doendo em mim, dentro de mim. Essa dor eu sinto quando eu adoeço. Se eu sou capaz de fazer muitas coisas por eles, o que é que eu não sou capaz de fazer por mim mesmo? E aí tem outra coisa interessante, porque nós temos muita disposição de cuidar de nós mesmos. Quando você tem fome, e se ninguém se preocupa com a sua fome, você se levanta e vai atrás do que comer, sim ou não? Quando você tem sede e não tem ninguém para você dizer assim, escuta, fulano, pega um copo de água para mim. Não importa o nível da sua preguiça, você se levanta e vai buscar o seu copo de água, porque você tem sede. Isso quer dizer que quando a necessidade é pessoal, você se desdobra para tentar resolvê-lo. Mas aí a questão é, e as necessidades de Deus, as quais Ele apresenta para nós, que Ele quer que a gente as supra? Nós estamos verdadeiramente comprometidos com Ele? Porque para as nossas necessidades a gente corre atrás. E para as necessidades dele? Porque seguir a Jesus, que particularmente é o que nós podemos chamar de o aspecto principal do nosso compromisso com Deus, seguir a Jesus tem a ver com você fazer o que Ele está pedindo para você fazer.
como, por exemplo, ir ao encontro dos necessitados, suprir a demanda dos carentes, orar, socorrer, ajudar, aconselhar. Às vezes a pessoa que está do seu lado, sentada aí no culto, tem uma necessidade latente. E às vezes a gente nem se dá conta da necessidade do irmão. Às vezes o irmão chora do nosso lado e a gente, para não se envolver com aquilo, a gente pensa assim, né? A gente alimenta a seguinte ideia: ah, está quebrantado diante de Deus, é pelo Espírito que está chorando. Mas a gente não tem sequer aquela curiosidade de falar assim: irmão, está tudo bem com você? Depois, no finalzinho do culto, de repente o irmão vai falar: não está bem não, eu estou com um problema e é sério, eu estou precisando muito de ajuda. E quando a gente ouve isso de uma certa forma nos convida a fazer parte do problema. Mas fazer parte de problema é uma coisa que ninguém quer hoje. Porque cada um está correndo atrás de cuidar dos seus próprios problemas. Mas quando a gente pensa em compromisso com Deus, essa ideia literalmente nos tira da zona de conforto. Nos desafia a sair daquele ambiente onde nós nos sentimos muito bem, onde tudo nos é confortável. Compromisso com Deus é literalmente envolver-se com aquilo que Ele ama. E se você não sabe, o que Jesus ama são pessoas. Às vezes a gente dá tanta importância para coisas. Você faz tantos investimentos em coisas. Você gasta tanto tempo cuidando de coisas. Mas você não se empenha de maneira nenhuma em cuidar de pessoas, em socorrer pessoas, em ajudar pessoas. Sabe, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não está se referindo às coisas que existem nesse mundo, nem às mais belas que existem. De repente você faz aí uma viagem, vai para alguns lugares e vê paisagens e vê lugares que são maravilhosos. E tudo isso foi Deus quem criou. Mas quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não foram essas coisas que o impulsionou a fazer o que ele fez por amor. Quando a Bíblia diz que ele amou o mundo, está se referindo a pessoas. Posso trocar, sem medo de errar, os termos na Bíblia para que se faça compreensão maior, porque Deus amou as pessoas que existem nesse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama pessoas. E quando eu me comprometo com Ele, escuta, indiretamente, eu tenho que estar comprometido com pessoas, porque não dá para se comprometer com Ele e ignorar pessoas. Não dá para se comprometer com Ele e não se comprometer com pessoas. Seguir Jesus é ir de encontro a pessoas. Afinal de contas, foi para isso que Ele veio a esse mundo, para redimir, salvar pessoas. Então, quando nós começamos a seguir, porque assim, o meu compromisso com Deus implica, em primeiro lugar, em seguir a Jesus. E seguir a Jesus implica, em primeiro lugar, estar pensando, trabalhando em favor de pessoas. Não tem como eu dizer que estou comprometido com Ele se eu não olho as pessoas, se eu não estou levando em consideração as pessoas que passam por mim. Porque às vezes a gente atribui a passagem das pessoas ao acaso na nossa vida. Ah, quantas foram as pessoas que passaram pela minha vida
E cada uma delas foi por acaso. Por acaso eu estava em determinado lugar e alguém passou por mim. Por acaso eu estava vivendo uma determinada situação e alguém passou por mim. Por acaso pessoas passaram pelas nossas vidas. Queridos, nenhuma pessoa que passou pela sua vida foi por acaso. Todas as pessoas que passaram pela sua vida foi porque Deus levou você ao encontro delas ou elas ao seu encontro. A questão é, o que foi que virou esses encontros? O que é que procedeu desses encontros? As pessoas que passaram por você, elas foram beneficiadas em quê? Qual foi o benefício que essas pessoas tiveram encontrando-se com você? Algumas delas foram marcadas nesse encontro de forma positiva, mas é possível que existam aquelas que foram marcadas nesse encontro de forma negativa. Isso porque o encontro não saiu do jeito que ele queria, porque você estava comprometido consigo mesmo. Porque quando nós estamos comprometidos com ele, nós vamos levar mais a sério cada encontro, cada pessoa que passa pela nossa vida. Eu fico pensando, porque assim, seguir a Jesus, e uma das coisas que Jesus fez foi marcar positivamente a vida de todas as pessoas que passaram por ele, salvo aqueles que não deram importância para ele. E isso não significa que ele não deu importância a elas. Elas só não tiveram benefício do encontro com ele porque elas o ignoraram. E é possível que as muitas pessoas com as quais nós vamos nos encontrar, muitas delas nos ignorem. Mas aí a questão não é o fato de elas nos ignorarem. Aí a questão é o fato de nós retribuirmos a ignorância. Porque eu fico pensando Jesus lá na cruz, depois de ser ignorado por todos, até mesmo pelos seus próprios seguidores. E lá na cruz, o que ele libera é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele não ignorou nem mesmo aquelas pessoas que o crucificaram. Quando as pessoas nos ignoram, mas pastor, quando uma pessoa nos ignora, o mínimo que a gente tem que fazer é ignorar ela também. Não, de maneira nenhuma. O que uma pessoa faz não deve influenciar quem você foi chamado para ser. O que uma pessoa faz não deve neutralizar quem você foi chamado para ser. E quem você foi chamado para ser? Um seguidor de Jesus. Esse é o seu compromisso primordial. O que Jesus faria no seu lugar, sendo ignorado por aquela pessoa que ignora você diariamente? O que ele faria no seu lugar? Eu acho que ele ignoraria também. Então você não conhece Jesus. Então você não conhece Jesus. Você está seguindo a pessoa errada. Sabe, quando a gente fala sobre compromisso bíblico, seguir a Jesus é muito importante. Tem um outro versículo em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Esse é mais pessoal. E Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará.
Se você quiser preservar a sua vida, você precisa literalmente colocar ela à mercê de Jesus, à disposição dele. Então eu diria assim, vamos pensar, primordialmente falando, quando pensamos em compromisso, seguir a Jesus é o que há de mais importante. Segunda coisa, segundo aspecto do nosso compromisso com Jesus é obedecer a sua palavra. E aí tem assim, olha, você tem João 14, 21. Fazer o que ele diz, meditar, refletir sobre essa palavra é importante. E, sobretudo, naturalmente, obedecê-la. João 14, 21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou ler o início do versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Volta e meia nós declaramos através de um cântico, numa empolgação, num momento na nossa vida, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Quem já disse alguma vez, Jesus eu te amo? Eu acho que todas as pessoas já disseram em algum momento, Jesus eu te amo. Se você não disse porque você literalmente o ama, talvez você disse porque você estava fazendo ou cantando um cântico, e geralmente os cânticos nos levam a declarar amor por Jesus. Mas aí tem uma coisa muito importante que nem sempre a gente leva em consideração. Porque amor para Jesus tem a ver muito com a sua disposição de obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Amar a Jesus não implica em apenas frequentar uma igreja, fazer parte de uma atividade ministerial. Amar a Jesus tem a ver principalmente com obediência àquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos pede. Certa vez perguntaram para Jesus, e é bom a gente entender como Jesus pensa, para a gente poder suprir a demanda dele, né? Perguntaram para ele qual o grande mandamento da palavra. E Jesus ele vai resumir a Bíblia toda em 2 grandes mandamentos. Ele diz assim, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vamos pensar naquilo que a gente já falou. Pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, irmão, enfim. Isso está tudo dentro de todas as coisas. E Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai resumir ainda, né? Ele fala assim, e o segundo, não menor do que esse, não menos importante que esse, ele diz assim, é amar o teu próximo como você ama a si mesmo. É amar o teu próximo como você ama a si mesmo. E aí é interessante, porque quando fala sobre próximo, todas as pessoas estão nesse contexto. Porque em alguns momentos, esse é o próximo, em outros momentos, aquele é o próximo. Às vezes o próximo é uma pessoa que você ama, você tem sentimento por ela, mas às vezes o próximo é uma pessoa que você não tem sentimentos bons por ela. Ter sentimentos é uma coisa, e amar é outra coisa. Biblicamente falando, amor nada tem a ver com sentimento. Biblicamente falando, amor tem tudo a ver com escolha, com decisão, tem a ver com ação. E amar tem a ver com o que você faz, não com o que você sente. Às vezes, o sentimento é mas por amor, a ação
é outra em relação ao que se sente. Às vezes, o que se sente é vontade de pegar pelo pescoço. Mas por amor, a ação é servir o copo de água, o alimento. É sentar para ouvir a necessidade dessa pessoa. É socorrer essa pessoa frente à necessidade dela. Esse é amor de verdade. E quando nós amamos a Jesus, nós vamos, consequentemente, obedecê-lo, porque a obediência revela o quanto nós o amamos. A obediência é que revela o amor. Outra coisa que a gente tem aí em relação a compromisso, outro aspecto de compromisso bíblico, é confiança. Não dá para você estar comprometido com alguém em quem você não confia, sim ou não? Como é que você vai se comprometer com uma pessoa que você não confia nela? Então, faz parte do comprometimento confiar em Jesus. Salmos capítulo 37, versículo 5. Dá uma olhada que vai dizer aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho a ele é muito difícil. E confiar que ele vai fazer todas as coisas é mais difícil ainda, porque a gente tem crescido num mundo que tem nos ensinado, assim, de forma rasgada e às vezes de forma, embutida, mas tem nos ensinado que se você quiser alguma coisa, você tem que produzi-la. Se você quiser alguma coisa, você tem que correr atrás. Ninguém vai fazer nada por você. E se alguém fizer, tem custo. Porque nada nessa vida é de graça. É ou não é assim que nós temos aprendido? Ah, se eu não levantar cedo, se eu não for trabalhar, ninguém vai colocar pão na minha mesa, ninguém vai pagar minhas contas. De uma certa forma, faz sentido isso. De uma certa forma, faz sentido. Mas essa não é a grande verdade da vida. Porque a própria palavra diz que é inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Se o Senhor não te abençoar, tudo que você faz é vão, queridos. É vão. Daí é difícil da gente compreender essa dinâmica e confiar nele. Entregar o caminho para ele. Acreditar que ele vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida, que ele vai abrir portas, que ele vai fechar portas que poderiam ser um problema para nós. É difícil para a gente acreditar nisso. Daí a gente sai abrindo as próprias portas, fechando as próprias portas, fazendo as escolhas, e isso tudo baseado nas nossas ideias. Nós fazemos escolhas baseadas em ideias que nós temos. E geralmente quebramos a cara. E isso revela que o nosso comprometimento com ele é superficial. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que os homens que arriscaram, presta atenção, homens e mulheres que arriscaram estar comprometidos com Deus, foram aqueles que revolucionaram a história da humanidade. Que trouxeram para dentro da humanidade uma realidade paralela. Mas aquilo que nós entendemos ser a verdade única e exclusiva. A questão é que é difícil para a gente colocar nas mãos dele e esperar o tempo dele. Porque para a gente, a impressão que a gente tem é que Deus se atrasa. Vamos pensar na Marta e na Maria. O irmão Lázaro doente mandado chamar Jesus. Jesus recebeu a notícia, Lázaro ainda estava vivo. Jesus permaneceu alguns dias no lugar, até que Lázaro morresse. Quando Jesus chega lá para visitá-las, o irmão já estava morto. E qual foi a indagação delas? O que foi que elas disseram para Jesus? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou atrasado, Jesus. A sensação que nós temos é que Deus se atrasa.
A questão é que Deus, ele sempre chega na hora certa. Dele. A hora certa dele nem sempre é a nossa. Porque a nossa hora certa era ontem. Para tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe aquela prosperidade que você está esperando? Já era para ter acontecido. Aquela cura que você está esperando? Já era para ter acontecido. Aquela coisa que você espera que Deus faça? Já era para ter acontecido. Na sua hora já era para ter acontecido. Mas na hora dele, existe um momento, um ápice no tempo que literalmente destrava tantas outras coisas a partir dela. Porque quando Deus opera uma dádiva na sua vida, não está implícito uma única dádiva. Essa dádiva que ele opera está abrindo leque para uma série de outras que vão vir junto a ela. Isso se você souber receber o que ele está lhe dando. É o que a gente tem ensinado sempre. Filhos gratos, agradecidos, recebem mais. Ele tem um momento certo de fazer acontecer na sua vida. E você só precisa aprender a esperar o tempo dele. E esperar tem a ver com confiar. Lembra daquela ilustração do alpinista que escalou uma montanha e ele acreditou que chegaria no topo dela e desceria antes do anoitecer, porque o clima, o frio era intenso na noite naquela região, só que na subida algumas complicações aconteceram e ele se atrasou na escalada. E quando ele começou a descer a montanha, a noite caiu muito rápido e o frio foi intenso. E num momento, com muito frio, sentindo a hipotermia já tomando conta do seu corpo, ele decidiu pedir socorro a Deus. E aí ele ora e fala assim: Deus, me tira daqui. Mas ele estava numa intensidade, implorando muito para que Deus o socorresse. Num dado momento ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse assim: você crê que eu posso te tirar daí? E ele assustou por ter ouvido a voz de Deus, mas ele reagiu rápido. Ele disse: sim, eu creio que o Senhor pode me tirar. Me tira daqui, porque se o Senhor não me tirar, eu não passo dessa noite. E Deus falou assim: se você crê que eu posso te tirar daí, corte a corda. Está amarrado. Isso não é Deus, não. Isso é o meu inimigo querendo me destruir. Seguiu orando, Deus me tira, ouviu de novo: você crê que eu posso te tirar daí? Sim, eu creio. Se você crê, corte a corda. Isso se repetiu por algumas vezes, até que ele se convenceu que aquela era a voz de Deus. Mas cortar a corda não era para ele uma opção, porque ele tinha medo de cair e morrer na queda. E na medida que Deus dizia: corte a corda, ele se agarrava mais fortemente à corda. No outro dia, o resgate foi tirá-lo, morto, congelado, a menos de 1 metro do chão, pendurado na corda. Cortar a corda literalmente salvaria a vida dele. Deus sabia o que estava fazendo. A questão é que, por não saber o que Deus está fazendo, é que nós temos dificuldade de confiar nele. Porque Deus nunca nos dá a direção mostrando o início, meio e fim do que ele vai fazer. Ele nunca dá a direção dessa forma. Por quê? Ou você confia ou você não confia. Com Deus é assim que acontece. E quando nós estamos comprometidos com ele, nós não vamos duvidar das direções que ele nos dá. Se ele disser é aqui, não podemos duvidar. Se ele disser é ali, não podemos duvidar. Apenas precisamos obedecer. Confiar e obedecer. Um outro aspecto que nós temos em compromisso é o aspecto da fidelidade. Precisamos ser fiel. Ser fiel no pouco
ou no muito. A Bíblia nos ensina que a dificuldade do ser humano já começa no pouco. E é exatamente por isso que não chega no muito. Porque nós temos dificuldade de ser fiel. Ser fiel no que entra é fácil. Difícil é ser fiel no que deve sair. Aí é que está a dificuldade. Principalmente quando nós fazemos matemática, quando a gente pensa, né? E a gente é muito matemático, né? A gente gosta muito de fazer matemática. Quando você recebe, você já começa a fazer a matemática do quanto você tem que gastar, o quanto você tem que investir, o quanto você tem que pagar, já começa a fazer a matemática. E geralmente falta do que entra para o que tem que sair. Sim ou não? É daí que a gente tropeça, queridos. É daí que a nossa fidelidade nos compromete. Mas, pastor, se não sobra, como é que a gente vai dar? Aí a pergunta talvez seria, por que não sobra? É porque entra pouco ou é porque sai muito? Porque fidelidade tem a ver com o quanto você está disposto a lançar fora. Fidelidade começa com o quanto você está literalmente deixando sair. Se você deixa sair mais do que está entrando, você não é fiel. Não é fiel com o que entra na sua vida. Consequentemente, não é fiel consigo mesmo. Então você precisa pensar no que vai sair, considerando o que vai entrar. Geralmente a gente faz aquela matemática, e depois que inventaram uma coisa chamada cartão de crédito, acabou com o cidadão. Porque a gente não faz a conta do valor, a gente faz a conta da prestação. Daí a gente esquece que uma prestação somada a outra prestação, somada a outra prestação, o valor acaba ficando alto. Daí a fidelidade deixa a desejar. E nós precisamos aprender a fidelidade em todos os aspectos. Quer ver? Tem um versículo aqui, o próximo versículo, que é Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou seja, aquilo que você é quando você tem pouco, você vai ser quando você tiver muito. Não, quando eu tiver muito, daí sobra. Querido, se não sobra o pouco, também não vai sobrar um muito. Porque nós vamos gastar na proporção. Você vai colocar o seu nível de vida na proporção daquilo que você ganha. Se hoje você ganha um salário mínimo, a sua vida vai girar em torno disso. E você vai investir, gastar baseado nisso. Sempre um pouco mais. Se você chegar num ponto e começar a ganhar 10 salários mínimos, você vai gastar exatamente na proporção. Vamos pensar, ganha um salário mínimo, então você tem um carro proporcional ao que você ganha. Quer dizer, nem sempre. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e tem um baita de um carrão, né? Mas ela ganha um salário mínimo, mas o celular dela é muitas prestações, mas está lá. Ou seja, às vezes o que a gente não percebe é que a ostentação é a infidelidade consigo mesmo. Alô? A ostentação é a infidelidade consigo mesmo. Você está sendo infiel consigo mesmo. Porque está gastando além do que deveria só para aparecer, só para ostentar. E isso não é saudável, porque isso vai impedir você de chegar no muito. Deixa sempre lá para eu não ficar com cara de... né? Vai impedir você de chegar no muito. Precisamos aprender fidelidade, porque o nosso compromisso com Deus tem a ver com o quanto nós somos fiéis. Outra coisa, você quer ver? Só para a gente finalizar agora, vamos colocar mais um aí. Comprometimento com o que se diz. Isso aqui vai dar muito o que falar.
Deus não se agrada de pessoas que não cumprem o que prometeram. Tem um versículo que está lá em Eclesiastes capítulo 5, os versículos 4 e 5. Dá uma olhada no que diz. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de quê? Ele não se agrada do quê? Tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Volta para o versículo 4. Pessoas que se comprometem dizendo a Deus que vão fazer isso ou aquilo, ou que vão dar isso ou dar aquilo, ou que vão se deixar moldar, que são isso, e que dizem a Deus que vão chegar a ser aquilo, e que não fazem, Deus os trata como tolos, porque se comprometem e não cumprem o compromisso firmado com Deus. Eu não sei o que foi que você já falou com Deus, quais foram os compromissos que você assumiu com Ele, os votos que você fez com Ele, as palavras que você liberou diante dEle. Eu não sei quais foram, mas a questão é que se você um dia disse algo e não fez, para Deus você é um tolo. E a Bíblia diz que Deus não se agrada desse tipo de gente. É literalmente o tipo de gente com quem Deus não se compromete. Deus, escuta isso, Deus está comprometido com quem está comprometido com Ele. Deus jamais vai comprometer-se com alguém que não se compromete com Ele. Mas pastor, Ele não morreu por todos? Sim, morreu por todos. Mas só receberão os benefícios da morte de Jesus aqueles que assumirem um compromisso com Ele. Se você não assume um compromisso com Ele, tudo que Ele conquistou não vai estar acessível para você. É mais ou menos assim, quando o homem pecou, Deus se comprometeu em salvar o homem. E a salvação para o homem depende agora de o homem se comprometer com Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não pediu nada em troca de tê-lo criado perfeito e dado a esse homem tudo o que era perfeito. Deus não pediu nada em troca. Ele não criou o homem, a mulher, colocou no éter, bom, agora eu quero que vocês me façam isso e aquilo. Não, ele só colocou uma observação, só colocou um limite para o homem. Ele não pediu nada, só pôs um limite: não coma desse fruto. Em outras palavras, não desobedeça essa minha palavra. Só o que Deus coloca para o homem. O homem desobedeceu de livre e espontânea vontade. Agora, para o homem ter acesso a tudo que Deus pode lhe oferecer, é mediante a um comprometimento do homem para com Deus. Da mesma forma como Deus está comprometido com o homem, e escute, não há ninguém que possa anular a salvação que Jesus conquistou. Ninguém pode anular. Ninguém pode impedir a humanidade de acessar essa salvação. Por quê? Porque o Deus está comprometido com isso. Então não existe ser humano que possa anular, não existe demônio que possa anular. A única pessoa que pode anular é você por não assumir um compromisso com Ele. E quando nós falamos de salvação, você sabe que salvação, no original, a palavra é sozo. E a palavra sozo, ela engloba, ela envolve um monte de coisa. Porque tem a ver com as necessidades do homem no espírito, na alma e no corpo.
O que quer que você necessite no espírito, na alma e no corpo está dentro do pacote de salvação. E Jesus garantiu a sua salvação. Agora, para acessar tudo isso, depende do seu compromisso com Ele. Mas aí a maioria das pessoas, elas preferem estar envolvidas com Deus. Paulo disse assim, em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo estava tão comprometido com Deus que a vida dele era Jesus. O viver dele, o dia a dia dele, era seguir, obedecer, estar comprometido com essa causa. Assim era a vida de Paulo. E eu diria, e Paulo deveria ser para nós um modelo a seguir. Deveríamos olhar para esse compromisso e também começar a trazer para a nossa vida. Não dá para se comprometer nesse nível da noite para o dia, mas é alguma coisa que nós precisamos exercitar e trabalhar diariamente e estar comprometido. Quantos já comeram ovo mexido com bacon? Quantos já comeram ovo mexido com bacon? Eu pergunto, é gostoso ou é ruim? É bom ou é ruim? A combinação dos sabores é agradável, sim ou não? Para quem gosta, sim, né? Alguns aí não gostam de ovo, outros não gostam de bacon, mas enfim, uma combinação boa. Mas o interessante é que no preparo do ovo mexido com bacon, nós temos dois tipos de animais. Um deles está literalmente comprometido, enquanto o outro apenas envolvido. Nós temos o envolvimento da galinha, porque a galinha bota o ovo e usa-se o ovo que a galinha botou. Mas depois de ter botado o ovo, nada mais tem a ver com a galinha. O que quer que você faça com o ovo, não toca a galinha. O que quer que você faça com o ovo, a galinha não está nem aí com isso. Ela não sente no momento em que você quebra o ovo. No momento que o ovo cai na frigideira, quente, a galinha não sente isso. Para ela, não faz a menor diferença o que quer que você faça com o ovo. Já o bacon, para você ter o bacon, você teve que anteriormente sacrificar o porco. O porco, ele não está apenas envolvido, ele está comprometido, porque a vida dele foi entregue por essa causa. Qual causa? A causa de se comer um ovo com bacon mexido. Para que você se alimente de ovo com bacon mexido, o porco teve que dar a vida dele. A galinha está lá, acho. Ela ainda está lá, cacarejando, ciscando, botando. Você está entendendo isso? Quando nós nos comprometemos com Deus, é exatamente o que Paulo diz. O viver agora é Cristo. Mas se o seu viver, escuta, tem mais a ver com a sua vontade, então o que você tem com ele não é um compromisso, é um envolvimento. Porque envolvimento é assim, na hora que as coisas ficam difíceis, a gente pode dar no pé. A gente não tem raiz, a gente não tem fundamento. Envolvimento é superficial, nada me prende. Estou aí até que, na hora que as coisas ficarem diferentes do que eu imagino, eu dou no pé.
Vamos pensar assim, até na questão da igreja, né? Igreja. Tem membros que estão comprometidos e tem membros que estão envolvidos. Enquanto na igreja se faz o que a gente quer, a gente está lá. Mas na hora que acontece diferente do que a gente imagina, a gente dá no pé. Porque igreja tem muitas por aí. Então não importa para onde a gente for, a gente vai para uma igreja. Só que o que a gente não está entendendo é que o nosso envolvimento nunca deveria ser com uma igreja. A igreja deveria ser apenas o local onde nós expressamos o nosso compromisso com Deus. Agora, se eu estou comprometido com Deus, escuta, se eu estou comprometido com Deus, a igreja na qual eu estou inserido, eu não saio dela. Mas e se as coisas começarem a acontecer diferentes na igreja? Desde que o que acontece na igreja não fere princípios bíblicos, eu não tenho que sair dela. Porque a própria palavra de Deus me ensina que eu preciso ter raiz no lugar aonde eu estou. Porque só os que estão plantados é que florescem e frutificam. Quem não tem raiz não frutifica. E se eu tenho compromisso com Jesus, uma das coisas que não pode faltar na minha vida são os frutos que Ele espera colher em mim. E quando eu falo sobre frutos, presta atenção, é importante eu deixar claro, tem dois aspectos que nós precisamos considerar o fruto. Primeiro, são vidas que eu estou produzindo no reino. Mas esse não é o fruto primordial que Deus espera colher da minha vida. O fruto primordial que Ele espera colher na minha vida tem a ver com o meu caráter sendo transformado. E eu só consigo ter um caráter transformado quando eu tenho raiz fincada em algum lugar, onde eu estou construindo o meu entendimento segundo a palavra de Deus. Aonde eu estou crescendo no conhecimento segundo a palavra de Deus. E aí tem uma coisa interessante, é na igreja que nós aprendemos a ser cristão de verdade. Porque não dá para falar de um cristão verdadeiro se essa pessoa ainda não aprendeu a perdoar. E é na igreja que a gente aprende a perdoar. Porque se você não estiver do lado de uma pessoa birrenta, como é que você vai perdoar? Para você perdoar, você tem que conviver com pessoa birrenta. Sabe aquela pessoa chata que você não gosta porque ela faz algumas coisas que você não gosta? Você precisa conviver com ela, porque essa pessoa vai te ensinar a perdoar. Essa pessoa que vai te ensinar a amar. É fácil amar uma pessoa que é recíproca. Quando você fala, mas eu amo você, ela fala, mas eu também te amo. Quando você faz uma coisa boa para ela e ela faz coisa boa para você. Quando essa pessoa só te elogia na frente, por trás, você só sabe, essa pessoa só fala bem de você. É fácil amar essa pessoa. Agora, amar aquela pessoa que fala mentira a seu respeito, que calunia você, aquela pessoa que fura o seu olho quando você não está vendo, aí amar essa pessoa é difícil. Mas você só vai encontrar pessoa assim na igreja. Não, pastor, tem na minha família. Então, você é privilegiado. Você tinha que levantar as duas mãos para o céu e agradecer a Deus. Porque você tem dois ambientes propícios para crescer e aprender. A sua casa e a igreja. Pastor, tem um outro, eu tenho o trabalho. Então amém, glorifica a Deus 3 vezes. Porque quanto mais pessoas ruins estiverem do seu lado, mais você vai ser forjado. Porque eu fico pensando, as pessoas que seguiam Jesus não era fácil, querido. A gente tinha um que queria repreender Jesus. Um que queria ensinar Jesus. E tinha um outro que traía. E os outros que geralmente não faziam nada. Assim eram os seguidores de Jesus. Olha lá, muitos que não faziam nada. Um que queria só mandar na vida dele e o outro que traía ele. É quase uma igreja.
É quase uma igreja. Quem frequenta igreja, que tem raiz na igreja, sabe que tem muitos que não fazem nada, muitos que falam, né, que quer ensinar, que quer dominar, que quer controlar, e aqueles que traem na igreja. É na igreja que a gente aprende a ser cristão de verdade, querido. É na igreja. Mas às vezes a gente está procurando uma igreja perfeita, onde não tem nada dessas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa para você, procura mesmo uma igreja perfeita. Mas quando você achar, eu vou dar um conselho para você, não fique lá. Porque no momento que você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Porque você chegou lá. E você não é perfeito. Eu não sou perfeito. E é por isso que nós precisamos nos comprometer com Deus. Porque é Ele quem vai nos ajudar a nos aproximarmos um pouquinho daquilo que é perfeito. É Ele que vai nos ajudar. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diz para ela assim, eu preciso de você para me aproximar do que Deus tem para mim. Ó, eu preciso de vocês para me aproximar do que Deus tem para mim. Em contrapartida, vocês precisam de mim para se aproximar daquilo que Deus tem para vocês. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos uns dos outros. E é na igreja. A questão é, você está comprometido ou apenas envolvido? Essa é a palavra que eu gostaria que você carregasse ela para o ano de 2026. Que você literalmente checasse o seu coração e observasse se você é uma pessoa comprometida ou apenas uma pessoa envolvida. O comprometimento é o que me permite fazer parte de uma causa. Ao passo que o envolvimento me leva a passar por uma causa. Você está comprometido ou apenas passando por ela? Os que estão comprometidos morreriam por Jesus. Dariam a sua vida por Ele. Os que estão envolvidos não seriam capazes de fazê-lo. Para os comprometidos, não existem obstáculos que não possam ser ultrapassados. Para os envolvidos, qualquer obstáculo é o suficiente para desviar do propósito. Comprometidos não deixam que nada da vida os tire do seu foco. Os envolvidos não conseguem sequer ter um foco, porque estão demais envolvidos com as coisas dessa vida. Os comprometidos desesperadamente correm atrás do seu chamado, porque é só ali que nós conseguimos agradar a Deus, fazendo para Ele o que fomos chamados para fazer. Ao passo que os envolvidos pouco querem saber do chamado, porque não querem assumir responsabilidades. Responsabilidade é a ambição dos comprometidos. Todas as pessoas comprometidas ambicionam, desejam responsabilidade. Mas os envolvidos desesperadamente fogem da responsabilidade. A questão é,
Você é um comprometido ou apenas um envolvido? O meu desejo para a sua vida no ano de 2026, essa é a última pregação minha desse ano. O meu desejo para você no ano de 2026 é que você seja um comprometido com Deus e não um envolvido apenas. Comprometidos buscam desesperadamente conhecer cada dia mais a pessoa com quem se comprometem. Os envolvidos contentam-se apenas em ouvir falar dele. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, envolvido. Mas depois da sua experiência, ele diz assim: agora eu te conheço de andar contigo. Assumiu um compromisso com Deus. E você vai continuar envolvido ou vai assumir um compromisso? Vai continuar envolvido ou vai assumir um compromisso? Eu creio seguramente que Deus está atento à forma como você vai corresponder a isso. Eu creio que existem pessoas que vão dizer assim no seu interior: Senhor, eu só vou intensificar mais o meu compromisso, porque comprometido com o Senhor eu já tenho estado. Mas alguns precisam literalmente decidir o que querem da vida. Se vão se comprometer ou vão continuar envolvidos. Eu queria que você ficasse em pé, querido. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no lugar onde você está, e eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua vida. Maridos, não pensem em suas esposas. Esposas, não pensem em seus maridos. Pais, não pensem em seus filhos. E filhos, não pensem em seus pais. Porque compromisso é um ato pessoal. Compromisso é uma coisa que cada um determina sobre si mesmo. Nenhum marido pode comprometer a sua esposa, como nenhuma esposa pode comprometer o seu marido. Diante de Deus não existe essa possibilidade. Nenhum pai, mãe pode comprometer os filhos, muito menos filhos comprometerem os pais. É um compromisso que depende única e exclusivamente da própria pessoa. E a questão aqui é: você está comprometido com Ele? Porque o convite dele para você nessa noite é para um compromisso. É para um compromisso. Não mais algo superficial, mas algo intenso. O desafio e o convite dele é para um compromisso. Se nessa noite você entendeu o que ele estava dizendo por meio da palavra e quer assumir um compromisso, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.
eu quero um compromisso, não quero brincadeira mais com Deus. Não quero mais apenas frequentar a igreja. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero estar envolvido com a causa dele. Eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Eu quero confiar nele. Eu não quero mais me distrair com as coisas do dia a dia. Eu quero literalmente estar conectado a ele e a minha vida a serviço dele, seja na igreja, seja na minha casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for. Eu quero refletir a fidelidade dele, o amor dele, a glória dele. Eu quero manifestá-lo através da minha vida. Eu quero fazer parte do projeto dele, da obra dele. Eu quero estar inserido nisso. Se você quer um compromisso com ele, esse é o momento, querido. Esse é o momento. Aleluia. Maravilhoso Deus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo que nós pudemos desenvolvê-lo aqui. Te louvar por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E sobretudo, ó Deus, por essa palavra e pela forma como essa palavra tocou a vida deste teu filho, desta tua filha. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu creio que quando há compromisso, há muitas coisas, ó Deus, por detrás disso, assim como transformação, libertação, mudanças. Eu creio, Senhor, que em compromisso muitas coisas boas seguem o compromisso. O Senhor conhece a mente e o coração de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o que é que essas pessoas precisam para desenvolver esse compromisso. E eu peço que o Senhor venha tocá-los, que o Senhor venha enchê-los, que o Senhor venha derramar sobre cada um deles as suas dádivas, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa os teus filhos. Para todos os comprometidos com o Senhor, que a graça seja abundante, que a tua graça, ó Deus, seja derramada de forma abundante, Pai. Abençoa-os, Deus. Abençoa, Pai.